Você sabe por que as coisas ruins acontecem na sua vida? Você sabe por que as coisas ruins acontecem na sua vida? Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Gente, deixa eu te falar, são umas 7 horas da manhã agora. Eu fui correr, depois de um livro, depois gravei um monte de áudio aí de coisas de negócios. Meu guarda-chuva, quer dizer, o guarda-chuva da minha mulher tá voando ali, ó. Aqui, ó. Quase que ele foi embora. Gente, eu tô na casinha, numa casinha dentro de um parquinho aqui, ó. No condomínio fechado que eu moro. Por que eu tô nessa casinha? Porque ali a academia tá uma música alta, enfim. E eu precisava gravar o vídeo e não tinha um lugar. E a gente faz a coisa acontecer, né? Então eu tô gravando na casinha. Tem uma galera que sai da casinha, eu gravo na casinha. Olha o meu guarda-chuva voando ali, gente. Ai, meu Deus do céu, peraí. Vou pegar. Não, filho, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou botar o guarda-chuva na casinha, galera. É o único jeito de fazer esse vídeo. Gente, olha só, peraí. Ai. Curioso que eu tô com um moletom. Eu sou um cara old school, né? Eu nasci nos anos 70. Eu tô com um moletom, que é o moletom que eu gravei o primeiro vídeo do canal Restauração SA no meio da pandemia. Eu queria ajudar pessoas a fazer uma renda extra através de afiliados, esse tipo de coisa, enfim, ensinar investimentos. Tinha muita gente desesperada. E eu criei o canal para ajudar essas pessoas, para ajudar as pessoas a ter uma mentalidade melhor. E hoje, gente, na nossa série de vídeos de desprogramação mental, eu ia fazer um vídeo sobre jogo do tigrinho e bets. Isso é uma doença e a gente tá com um governo aí vergonhoso, patético, que tá legalizando uma doença para pegar o dinheiro e esse dinheiro não é aplicado onde deveria, entendeu? É como se você autorizasse... isso é feito com cigarro, mas com... Vou pensar uma coisa mais, sei lá, autorizasse o uso de uma droga mais pesada para depois falar que você ia investir os impostos em tratamento da droga. Não é muito melhor proibir a droga? Eu vou falar sobre isso depois. Por quê? Eu percebi na reação das pessoas à desprogramação que as pessoas estão sentindo muita dor dentro delas. Muita dor dentro delas. E eu vou falar sobre Deus nesse vídeo. Eu vou falar uma coisa que muita gente pode não gostar, mas assim, muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas têm um significado, elas têm um motivo, elas nos preparam para outras coisas. E a gente só percebe anos e anos e anos e anos depois. Então, por exemplo, teve um período que eu era ateu, que eu pedi uma mulher específica, que eu queria uma mulher específica, e aconteceram várias perdas, morte, sofrimento, várias coisas, para depois isso acontecer 200 anos depois, entendeu? Tipo, eu pedia muito isso com 16, 17 anos e aconteceu muito depois, depois de várias experiências. Muita coisa ruim que aconteceu na minha vida, que todo mundo que acompanha o canal sabe, né? Tipo, um monte de mortes, despejo, perdas, mortes trágicas. Mas, gente, olha só, uma coisa importante, muito importante. Essas coisas ruins que acontecem na nossa vida, e que a gente às vezes chama de maldições ou de coisas ruins, podem ser bênçãos escondidas. E eu vou dar um exemplo disso literário. Eu faço um treinamento que chama meta-leitura, de leitura dinâmica, e para isso não pode ser um livro de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal, esses livros muito assim técnicos. E eu tô lendo um livro da minha esposa, um romance, que eu nunca leria normalmente, mas porque você pega esse livro, você tem que ler ele muito rápido, entendeu? Então eu tô lendo pouquíssimas páginas por dia. E aí o que acontece? Nesse livro tem uma moça, que é uma moça que ela não se considera bonita, e ela tem uma irmã muito mais bonita, e elas têm uma família de classe média, elas precisam casar com um lord, tá? Isso lá nos anos 1800 e pouco, para sustentar a família. E elas fazem um debutante e tal. E a irmã dela é linda, chama Edwina, né? E ela tem olhos azuis e não sei o que lá. E ela não é tão bonita assim, e ela é mais aquela mulher mais forte, mais, até meio masculinizada, inteligente. E tem um tal de Lord Bridgerton, que ele sai com um monte de mulher, ele é um libertino, é o termo que usava na época e tal. E ela não quer que a irmã se case com esse cara. Vou resumir a história aqui. Ela se apaixona por esse cara e o cara se apaixona por ela, mas por vaidade, orgulho, por um monte de coisa, eles obviamente, externamente mostram que se odeiam. Mas na verdade eles se gostam muito. Ok. Esse cara, na infância dele, o pai dele, que era o símbolo da vida dele, morreu por causa de uma picada de abelha. O cara tinha alguma alergia específica, era uma época que na medicina não tinha cura isso. E o pai dele morreu, um cara forte que levantava ele com uma mão.
E esse cara, ele se tornou o patriarca da família, e para se proteger emocionalmente, ele começava a sair com várias mulheres, ele não amava ninguém, ele não queria amar ninguém, porque o amor do pai dele pela mãe doía muito para ele. Bom, eu não vou contar o livro inteiro, até porque eu não li até o final, eu leio para fazer esse exercício de leitura rápida. Mas o que acontece? Num determinado momento, num evento, numa casa de campo da família Bridgerton, esse cara, ele vê a Kate, que é essa personagem que ele ama, sendo picada por uma abelha. E ele corre em direção a ela e suga o veneno no peito dela, aqui assim, tipo aqui, não é bem no peito, mas é aqui assim. E aí as três matriarcas, a mãe dele, a mãe dela e uma outra mulher que é a mais fofoqueira de Londres, veem essa cena, ele chupando o peito dela. Ele só tá fazendo isso porque o pai dele morreu. Ele ficou com trauma e ele queria salvar a vida dela numa situação que não ia acontecer nada, era só uma picada de abelha. Como elas viram isso, isso desencadeou o casamento deles. Eles nunca iriam se casar, mas para salvar a honra da família, eles se casaram. E por causa disso, só trocar de mão aqui, que senão eu vou ficar. Por causa disso, o que aconteceu, gente? Duas pessoas que se amam tiveram a oportunidade de estarem presas num casamento, em que eu acredito que no final eles vão ficar juntos. Tudo indica isso, tá? Vai ter alguns problemas, como todo livro, tem que ter uma, né? Tem que ter uma jornada do herói ali, tem que ter uns altos e baixos. Mas o ponto é, a perda do pai foi uma coisa extremamente dolorosa e destrutiva para ele, mas que preparou ele para no futuro ser capaz de amar e gerar sua própria família. A perda do pai tornou ele próspero no sentido de poder ter força suficiente para gerar a própria família. Eu sofri inúmeras perdas também. Minha família inteira praticamente ascendente é morta e alguns foram em situações trágicas. E eu consigo ver hoje que muitas coisas ruins, muito ruins que aconteceram, me lapidaram para eu construir coisas melhores no meu futuro. Isso acontece com você. Muitas coisas ruins acontecem com você, que você vê como uma maldição, e você entra num ciclo de julgamento e você fica rancoroso em relação àquilo ou rancorosa, e você meio que trava a possibilidade de ver que aquilo tem uma função no futuro, que Deus preparou uma coisa para você. Isso é bíblico, aconteceu com todo mundo na Bíblia. Vamos pegar José do Egito, jogado para os irmãos para a morte, depois para a escravidão, depois foi preso, não sei o que lá. Qual que era a função dele? Salvar todo o povo de Israel lá no final. Abraão, putz, as coisas que ele passou, de sair da terra dele, a mulher dele ser pega pelo faraó, ser pega pelo aquele outro cara também. Enfim, é uma longa história, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, basicamente você pegar a Bíblia, Davi, as coisas que Davi passou antes de chegar a ser rei, e aí ele cometeu um erro grave e foi punido também, muito severamente, com a perda de um filho assassinado por conta de um estupro. Depois a filha sofreu um abuso, o outro filho, o Absalão se voltou contra ele. E, enfim, depois até quando Salomão assumiu, ele teve que matar os irmãos. Ele pagou muitas coisas para construir o legado dele. Mas assim, o ponto é, existe um ciclo importante que você precisa passar e que às vezes você não vê. Eu não sei porque o iPhone está aparecendo tipo um joinha, mas eu vou continuar falando porque esse é o momento que eu decidi para fazer isso. Mas resumindo, na sua vida você vai passar por situações muito difíceis que vão te levar para um lugar melhor. E essas situações, elas não são jogos de soma zero. Vou dar um exemplo. No livro de Jó, ele perde toda a sua família, ele perde tudo que ele tem. E no final de tudo ele se redime, Deus o perdoa por algumas coisas que ele fala, ele compreende melhor a existência de Deus dentro das limitações humanas, tudo é restabelecido, mas um filho nunca vai substituir um outro filho, entende? Não é isso que eles estão dizendo ali, não é uma coisa utilitarista, você perdeu um bem, você ganhou um bem de novo, você perdeu dinheiro e ganhou um bem de novo, mas você, na vida, na sua estrutura, existem coisas superiores que a gente não entende, é o que o livro do profeta Isaías diz. Deus falando, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. As minhas palavras não são as suas palavras. Assim como a distância entre o céu e a terra, existe a distância entre os meus pensamentos e os seus pensamentos. Ele sabe melhor que nós porque as coisas acontecem. Mas se você tirar um tempo para refletir que as coisas que estão acontecendo de ruim com você podem ter uma função no futuro que vão se encaixar, isso tem acontecido muito comigo. Agora, especificamente, eu não estou lembrando de uma coisa muito legal que tinha acontecido, mas na semana passada eu tinha feito essa reflexão, eu devia ter anotado, mas uma coisa específica aconteceu e ela me preparou para uma outra coisa, na semana mesmo, entendeu? Que parecia ser ruim, na verdade foi uma coisa boa. Isso acontece com a gente muito, só que a gente só vai começar a tirar proveito desses planos, digamos, de Deus, se você conseguir parar e entender que aquilo...
Gente, eu tive que fazer uma inserção nesse vídeo, uma inserção rápida. Eu tô com o celular aqui, ó. No livro do profeta Isaías diz assim, ó: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens piedosos são tirados e ninguém entende que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansará em suas camas, os que houverem andado em retidão. Então, resumindo, o que o profeta diz nesse versículo? Ele diz que tem pessoas que morrem cedo, que são arrebatadas, porque Deus já sabia todo o resto do caminho, entendeu? É para poupar essas pessoas. O filme da nossa vida ele conhece inteiro, então ele tira algumas pessoas mais cedo para proteger elas de coisas que iriam acontecer que ele não mereceria, entendeu? Então, para quem fica, isso é sempre ruim, é sempre tenebroso, sempre terrível. Mas, na verdade, aquela pessoa, às vezes uma pessoa muito boa, que você viu que morreu cedo, Deus sabia que se ele ficasse na terra, o caminho do sofrimento seria muito grande para ele. Então, na verdade, ele está fazendo um bem para essa pessoa que a gente não consegue sentir. Eu vou fazer essa inserção aqui depois, mas vai continuar o vídeo na cabana, tá? Continua lá. Gente, então, eu estava gravando equivocadamente no WhatsApp e aí parou porque ele tem uma limitação. Eu vou só concluir o vídeo, vou juntar os dois vídeos, espero que fique legal. Mas basicamente o que eu dizer é o seguinte, gente, na sua vida várias coisas vão acontecer que você não entende, que você vai lamentar. E o tempo que você está gastando, lógico, morreu alguém na sua família, você tem que sentir o luto, isso faz parte da vida. Mas o ponto é, passados 30 dias, 60 dias, tem uma hora que você vai ter que desapegar disso e entender que isso faz parte de algo maior. Tudo o que acontece na sua vida faz parte de um plano maior. E se você conseguir encaixar essas coisas, a sua vida vai ficar mais leve, a sua vida vai fazer muito mais sentido. Eu estou passando aqui um conceito muito complexo, e se você porventura tiver dúvida sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo no meu Instagram, você me manda um DM e eu vou falar com você sem problema nenhum, sou uma pessoa acessível ainda. E falando ainda, porque assim, quando as pessoas crescem, elas tendem a ter muitos seguidores e ficarem inacessíveis, mas eu tenho o objetivo de não fazer isso, de fazer diferente. Eu quero isso. Mas o ponto é o seguinte, o que eu te recomendo? Pegue coisas ruins que aconteceram na sua vida que você lembra desde pequeno, as piores. Traça uma linha. Traça a sua vida hoje e se alguma dessas coisas deixou você mais forte por algum motivo qualquer, o que dali você aprendeu que você utilizou e te levou para um outro caminho? Você vai conseguir achar resultados surpreendentes. Que as coisas ruins que você teve te tornaram mais fortes ou mais preparados para fazer alguma outra coisa. E a partir dessa linha de pensamento, se isso for desbloqueado para você, ó, desbloqueado, você entender melhor isso, quando acontecer uma coisa ruim, você vai começar a pensar nela com uma função. Qual que é a função dela para o seu futuro? E essa perspectiva vai mudar tudo. Realmente, eu espero que isso ajude. Espero que vocês tenham um excelente domingo. Eu estou gravando em condições bem adversas, ó. Tá chovendo muito numa casinha de bebê. Eu ainda vou ter que upar isso aqui, juntar os dois vídeos e tudo mais. Mas você sabe que a coragem, ela não tem medo da adversidade. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e tchau.